Na lição deste trimestre estaremos estudando sobre a Grande Comissão, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Em um mundo em constante transformação, permeado por desafios e oportunidades, a Grande Comissão se ergue como um farol, que nos guia através das águas turbulentas da vida. A Grande Comissão nos convida a transcender as fronteiras de nosso conforto e adentrar terrenos desconhecidos, compartilhando a luz do Evangelho. A Grande Comissão é mais do que palavras, é um chamado divino para agir. Em Mateus 28, 18 a 20, somos lembrados das palavras de nosso Mestre e, aproximando-se, Jesus falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui somos comissionados para ir além de nossos limites pessoais, culturais e geográficos. O chamado é para fazer discípulos de todas as nações, uma tarefa que transcende as fronteiras de nossos próprios contextos e nos leva a lugares onde a cultura é diferente, onde os idiomas são estranhos, mas o amor de Deus é universal. O conceito de missões transculturais nos leva a compreender que, assim como Jesus cruzou fronteiras e barreiras culturais em seu ministério terreno, nós também somos chamados a fazê-lo. Na obra missionária, somos desafiados a superar o etnocentrismo, a tendência de ver o mundo através da nossa própria lente cultural e abraçar os desafios de pregar o amor de Deus em outras culturas. O Evangelho não conhece fronteiras. Neste trimestre, somos chamados a refletir sobre nossa responsabilidade missionária, que se estende do nosso bairro até os confins da terra. A universalidade deste chamado nos lembra que a missão de Deus é global, abrangendo todas as nações e povos. Devemos nos comprometer com a causa do Evangelho não apenas em nosso contexto imediato, mas também além das fronteiras de nossa nação. A missão não é uma tarefa meramente humana, é uma ordem divina. Deus nos convida a dizer sim à sua obra e sermos participantes ativos da história da redenção que Ele iniciou através de seu Filho, Jesus Cristo. Quando nos engajamos na obra missionária, estamos alinhados com o propósito eterno de Deus para a humanidade, a reconciliação com Ele. Portanto, enquanto exploramos as profundezas da grandeza da Grande Comissão e das missões transculturais, que possamos lembrar que somos chamados para iluminar as trevas onde quer que estejam, para proclamar a mensagem do Evangelho a todas as nações e para fazer discípulos que, por sua vez, compartilharão essa boa nova. Número 1. A Grande Comissão. No coração da fé cristã encontra-se a missão universal conhecida como a Grande Comissão. É o chamado do próprio Cristo, um mandamento que ressoa desde os tempos do Antigo Testamento, quando Deus prometeu a Abraão que em sua descendência todas as nações seriam abençoadas. Gênesis 12:3. O Novo Testamento, então, cumpre essa promessa e estabelece firmemente o imperativo de levar o Evangelho a todos os cantos do mundo. A Grande Comissão é o eco das palavras de Jesus após a sua ressurreição, quando ele disse aos seus discípulos: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 a 20. E isso é mais do que uma sugestão ou uma escolha. É um mandamento divino que exige obediência. A Grande Comissão nos desafia a transcender as barreiras culturais, a atravessar as fronteiras e a levar a mensagem do Evangelho a todas as culturas e etnias. No entanto, isso não significa que devemos impor nossa cultura sobre os outros, mas sim respeitar a singularidade de cada povo. A diversidade cultural é uma manifestação da beleza da criação divina, mas também pode ser afetada pelo pecado. Portanto, devemos abordar cada cultura à luz das Escrituras, discernindo o que é compatível com o Evangelho e o que não é. A palavra nação, na Grande Comissão, não se refere apenas às fronteiras políticas, mas a grupos étnicos distintos. Há milhares de etnias no mundo e muitas delas ainda não ouviram a mensagem de Cristo. Esta é uma realidade que deve nos mover profundamente. Como cristãos, somos chamados a cumprir a ordem de Cristo de pregar o Evangelho. E, como Paulo disse, pregar o Evangelho não onde Cristo já foi pregado. É uma missão urgente e inadiável. A eficácia da Grande Comissão depende do poder do Espírito Santo. E Ele é quem convence, regenera e capacita as pessoas a confessarem Jesus como Senhor. Portanto, a igreja deve estar cheia do Espírito Santo para cumprir os objetivos da Grande Comissão. Proclamar o Evangelho, fazer discípulos e integrar os novos crentes na comunidade da fé. Nossa missão é compartilhar com o mundo os benefícios do cristianismo, ser testemunhas de Cristo, embaixadores do reino e portadores da mensagem de Deus. Essa
mensagem está contida em um livro, a Bíblia. A nossa familiaridade com ela é essencial para cumprir nossa missão. A grande comissão nos desafia a entrar em um mundo diverso de culturas e etnias, levando a mensagem eterna de Cristo. É um chamado que transcende fronteiras e limites, guiado pelo Espírito Santo para proclamar o amor e a graça de Deus a todos os povos da terra. Número 2. Missões transculturais. No tecido complexo da história da humanidade, as missões transculturais surgem como um elo vital na cadeia da missão cristã. Esse termo, com seu prefixo trans de origem latina, ecoa a ideia de ir além de e através de. E essa é precisamente a essência da missão transcultural. Transpor as fronteiras culturais para além, para levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra. O Evangelho não é uma relíquia cultural, não está restrita a uma única civilização. É uma mensagem universal que transcende as barreiras linguísticas, culturais e geográficas. É uma luz que brilha em todos os lugares, independentemente da língua que se fala, das tradições que são seguidas ou das paisagens que são contempladas. A Bíblia Sagrada é nosso guia nessa jornada cultural. Ela não apenas relata a revelação de um Deus missionário, mas também estabelece um padrão para a missão da igreja. No Antigo Testamento vemos Deus tratando com toda a humanidade em várias ocasiões, não apenas com uma nação. Isso nos lembra que missões transculturais são uma extensão desse apelo divino para alcançar a todos em todos os lugares. A igreja é a agência escolhida por Deus para cumprir essa missão transcultural. Embora outras instituições possam ser poderosas em recursos financeiros, Deus escolheu a igreja como a executora de sua missão na terra. Isso não é por acaso, mas parte de um plano divino que remonta aos tempos do Novo Testamento, quando Paulo foi chamado para ser a testemunha diante de todos os homens. Atos 22:15. No entanto, as missões transculturais enfrentam inúmeras barreiras complexas. Há barreiras geográficas, à medida que novas nações e culturas são exploradas. Há barreiras culturais, que incluem valores de vida, costumes e hábitos que podem ser profundamente enraizados. Barreiras econômicas se manifestam através de diferenças de moeda e comércio. As barreiras linguísticas muitas vezes requerem anos de aprendizado para se comunicar eficazmente. E é claro, há barreiras religiosas, representadas por sistemas de crenças e tradições que resistem à mensagem do Evangelho. Mas assim como os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, a igreja hoje conta com a força do Espírito Santo para superá-las. O Evangelho não é detido por fronteiras geográficas, culturais ou religiosas. Na força do Espírito, ele rompe as barreiras e alcança os corações. A igreja do presente século tem a mesma missão nobre de proclamar o Evangelho, enfrentando os desafios que são, ao mesmo tempo, complexos e recompensadores. Afinal, nas missões transculturais descobrimos a riqueza da diversidade da criação de Deus. Cada cultura uma nota na sinfonia da redenção. É um chamado que nos convida a ir além dos nossos limites, na convicção de que o Espírito Santo está conosco para cumprir a nobre missão de proclamar o Evangelho. Número 3. Visão global do Evangelho no mundo. Na vastidão do chamado cristão, encontramos a síntese de nossa missão nas palavras de Jesus, registradas em Mateus 28:18-20. Estas palavras ecoam através dos séculos o imperativo divino que molda a nossa visão global do Evangelho no mundo. Nelas encontramos duas ênfases essenciais que se entrelaçam como fios de ouro em um tecido sagrado: evangelização e discipulado. O mandamento de fazer discípulos é profundamente relacional. Evoca a imagem de um mestre dedicado ao treinamento de seus discípulos. Esse chamado implica tempo, investimento pessoal e compartilhamento de vida. Observamos que nosso Senhor passou anos moldando o caráter de seus discípulos, uma jornada que não aconteceu em um ato ou em um momento fugaz. O discipulado, de acordo com as Escrituras, é um processo contínuo de crescimento e formação espiritual. Por outro lado, em Marcos 16:15-20, encontramos uma ênfase na proclamação e no anúncio. É a tarefa missionária que nos chama a proclamar o Evangelho ao mundo e anunciar as boas novas com ousadia e clareza. Essa missão não se limita ao espaço da igreja. Ela se expande pelas ruas, aldeias e nações. É um chamado público para a transformação através da mensagem de Cristo. Evangelização e discipulado não são adversários em nossa missão. Eles são aliados inseparáveis. São as duas faces de uma moeda que é o Evangelho. Quando proclamamos a mensagem do Evangelho, estamos chamando as pessoas ao arrependimento, convidando-as a se voltarem para Deus em busca do perdão dos pecados. O arrependimento é o portal de transformação e da graça divina. Tudo acontece sob a autoridade de Jesus, que nos comissiona como suas testemunhas. E como testemunhas somos capacitados pelo Espírito Santo, aquele fogo divino que nos impulsiona a cumprir a missão. É o Espírito Santo que nos capacita a proclamar, a ensinar e a fazer discípulos. Ele quem convence os corações a se arrependerem e crerem no Evangelho. Na missão transcultural, essa mensagem missionária transcende fronteiras e culturas. Ela leva em conta a diversidade das nações e etnias, encontrando maneiras de se comunicar em meio a línguas estrangeiras e tradições desconhecidas. Mas, em sua essência, a mensagem do Evangelho permanece a mesma: arrependimento e fé, anunciados com poder e autoridade, sob a capacitação do Espírito Santo. Nossa visão global do Evangelho no mundo é moldada por esse chamado sagrado, uma jornada que envolve a proclamação ousada e o compromisso profundo com o discipulado. É uma chamada que transcende culturas, idiomas e barreiras, uma mensagem que ecoa através do tempo e das eras, transformando vidas e redimindo nações. É um chamado que nos leva a seguir o exemplo do Mestre e dizer: siga-me, enquanto proclamamos as boas novas até os confins da terra.
Portanto, temos diante de nós um desafio monumental: levar a mensagem genuína do Evangelho para além das nossas fronteiras, transcender as barreiras culturais e linguísticas para alcançar os corações sedentos por vida eterna. A grande comissão dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 28, 18 a 20 é um convite para sair da nossa Jerusalém, seja ela qual for, e abraçar o mundo com as boas novas da salvação. É uma missão que transcende a nossa própria compreensão e habilidades. Diante das muitas nações, culturas e línguas que existem, o chamado de Deus ressoa como um chamado para a unidade da Igreja em Cristo. Somos uma comunidade global de crentes, convocada a agir como um corpo coeso, enviando e sendo enviados para proclamar o Evangelho a todos os povos. Cada crente tem um papel crucial nessa grande tarefa. Deus conta com cada um de nós, não importa a nossa posição ou habilidades, para sermos canais de sua graça e amor. Somos chamados a ser portadores da água da vida, a compartilhar a mensagem que sacia a sede profunda da alma, a mensagem que conduz à vida eterna. É um imperativo do reino nos questionarmos sobre o que estamos fazendo para cumprir essa missão. Não é suficiente apenas olharmos para o nosso próprio ciclo ou comunidade local. Devemos estender o nosso olhar para além das fronteiras e perguntar como podemos alcançar aqueles que ainda não ouviram as boas novas. A salvação do pecador depende da obediência do corpo de Cristo em enviar mensageiros, ir além até onde a mensagem ainda não chegou. Portanto, enquanto contemplamos o vasto desafio das missões transculturais, recordemos que somos portadores de esperança, embaixadores do reino e instrumentos da graça divina. Somos chamados a seguir o exemplo daquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Que possamos com humildade e paixão responder a esse chamado divino, levando a mensagem, levando a luz do Evangelho até os confins da terra, para que a sede espiritual de muitos seja saciada com a água da vida eterna. Tenha uma boa aula e Deus o abençoe.